Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da Satis. Eu sou o Mário Henrique, sou gestor de desenvolvimento da empresa Satis e é com grande alegria e satisfação que eu recebo você aqui todo mês para bater aquele papo gostoso, aquele papo legal com um profissional da área de treinamento e desenvolvimento, consultoria organizacional, sobre empreendedorismo, atendimento ao cliente, coaching, desenvolvimento humano. Então, esse é o lugar que você tem todo mês para vir aqui, colher informações e elevar o seu nível de satisfação pessoal e profissional. E hoje eu convidei alguém muito especial que trabalha comigo aqui na Satis, na área de treinamento e desenvolvimento, a Suzy. A Suzy da Guarda. Seja bem-vinda, Suzy. Obrigada, Mário. E aproveitando aqui, gostaria que você já se apresentasse para o pessoal de casa que ainda não te conhece e falasse um pouquinho para mim de que maneira que o tema que nós iremos abordar hoje fez sentido e tem importância na sua vida. Esse tema que é tão necessário e tão fundamental para todas as áreas da vida, que é o Sim. planejamento. Bom, eu sou a Suzy, eu sou formada em administração, sou pós-graduada em gestão de pessoas e psicologia organizacional, sou analista comportamental através da metodologia DISC e hoje eu atuo nas empresas como treinadora corporativa e palestrante. E o meu principal trabalho é desenvolver pessoas, fazer aquilo que eu amo. Trabalhar com gestão de pessoas, desenvolver pessoas, principalmente líderes, que têm um potencial e não sabem que tem esse potencial para se desenvolverem em grandes cargos, fazendo funções que eles, né, acreditam estar despreparados. E para chegar nesse currículo, lógico, não foi assim do dia para a noite, foram muitos desafios. E eu tive que passar por aquilo que todo mundo fala, que foi uma mudança de mentalidade ou uma virada de chave, né? Que é o que todo mundo fala. Minha virada de chave foi através de um livro. Qual foi o livro? Foi um livro que ele é pequeno no tamanho, mas ele é gigante no conteúdo. É O Poder da Autorresponsabilidade. Maravilhoso. Também passei pela mesma questão que a sua. Esse livro, ele me ajudou muito na minha questão de entender que naquele momento, aquele cenário que eu vivia, eu tinha esse problema que todo mundo tem de achar que o mundo está contra mim, as pessoas estão contra mim. Eu tinha um jeito muito vitimista. E aí eu consegui, através desse livro, identificar que realmente eu estava vivendo aquele momento por causa das minhas escolhas. E aí, atrelado esse livro ao nosso tema de hoje, foi ele que me ajudou a entender que eu precisava de um plano. Que eu precisava... Ele fez eu entender o meu estado atual. E aí, o tema de planejar, através desse livro, foi o que startou. Foi o que fez eu entender assim, eu preciso ter um plano na minha vida. O que eu estou aqui, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, como eu devo fazer isso. Então, esse livro foi a minha grande virada de chave, que também está atrelado ao nosso tema de hoje. Não, isso é tão interessante, Suzy, porque nós temos uma predisposição, muitas vezes, de se justificar, de terceirizar a responsabilidade, se colocar nesse lugar vitimista e, por muitas vezes, a gente procrastina o planejamento, não dá atenção devida a um plano de ação, porque a gente está mais preocupado em querer se colocar nesse lugar do que assumir a responsabilidade sobre aquilo que verdadeiramente nos cabe. E nós estamos no início do ano, mais uma grande oportunidade de fazer um ano incrível, e até mesmo se blindar a respeito das adversidades que podem surgir pelo meio do caminho. E se nós não dedicarmos um tempo para poder direcionar a nossa rota, o que vai acontecer? Teremos mais um ano fracassado. Exatamente. Dependendo de governo, dependendo da circunstância, dependendo de colaborador desmotivado, dependendo de cliente que não quer comprar. Mas e aí, qual que é a responsabilidade que me cabe? O que eu estou fazendo para estar no controle? Como vocês puderam perceber até aqui, pessoal, tem muita coisa boa vindo, então não deixe de curtir a nossa página no Instagram, seguir o nosso Instagram, o nosso YouTube, nosso canal no YouTube e ativar o sininho para você sempre receber notificações dos episódios. Então, como eu expliquei no início, uma vez por mês nós teremos episódios novos, tá? E aproveitando aqui já o gancho, Suzy, eu trouxe uma parábola que eu acho que tem tudo a ver com o que nós iremos falar aqui nesse nosso primeiro episódio, que é a parábola do agricultor e a colheita. Então, eu queria que você aí, que está nos assistindo, prestasse bastante atenção nessa história. Vejam só. Certa vez, em uma pequena aldeia, vivia um agricultor conhecido por sempre ter as melhores colheitas da região. Enquanto os outros agricultores sofriam com safras ruins, ele parecia imune aos problemas.
sempre colhendo frutos abundantes. Um dia, um jovem muito curioso da aldeia foi até ele para descobrir qual era o seu segredo. Como você consegue colheitas tão boas ano após ano? Perguntou o jovem. O agricultor sorriu e respondeu. Tudo começa antes mesmo de eu plantar a primeira semente. O jovem confuso pediu que ele explicasse melhor. O agricultor então continuou. Primeiro, eu escolho a semente certa para o solo, depois preparo a terra com cuidado, removendo pedras e ervas daninhas. Eu monitoro o clima, planejo quando regar e quando deixar a chuva cuidar disso. E, por fim, fico atento ao crescimento, sempre ajustando o que for necessário. Planejo cada etapa como se a minha vida dependesse unicamente disso. O jovem, então, perguntou, e se der algo errado? Como você lida com o inesperado? O agricultor respondeu com um olhar sereno. Quando você planeja, deixe espaço para o imprevisto. Se uma praga aparece, já tenho recursos para combatê-la. Se uma seca vem, já economizei água para isso. O segredo não está apenas no trabalho duro, mas em estar preparado para o que vier. Ao ouvir isso, o jovem compreendeu que o sucesso não vinha do acaso, mas de um planejamento bem pensado, que incluía atenção aos detalhes e flexibilidade para lidar com os desafios. Interessante, né? Excelente, muito bom. E eu queria fazer um gancho sobre Claro, fique à vontade. essa parábola aí. Isso aí me lembrou exatamente eu, há alguns anos atrás, onde eu já era gestora numa empresa, mas ainda não tinha entrado nesse mundo do autoconhecimento, do desenvolvimento, mas eu tive uma gestora que, com certeza, já estava à frente, né? Já estava bem desenvolvida nessas questões de gestão de pessoas. E todos os meses ela pedia um planejamento das nossas equipes e eu sempre chegava com uma coisa amarrada para ela. Esse é o meu planejamento. E aí, quando eu sentava na frente dela, ela pegava uma canetinha e riscava. E se isso acontecer? E se esse recurso não tiver? E se isso aqui? Aí eu ficava assim, ué, eu não pensei nisso. Ela, então vai, refaz o seu planejamento e volta. E eu falo que demorou, assim, pelo menos uns 4 meses para entrar na minha mente que eu precisava fazer um planejamento e me planejar para o imprevisto. Considerar o que poderia dar errado, né? Exatamente. Porque a gente só pensa do que nós desejamos que dê certo. A gente não pensa no lado ruim, né? E eu não tinha essa visão. E ela, como gestora, ela me trouxe essa visão. Suzy, todas as vezes que você vai fazer um planejamento para a tua equipe, você precisa entender que na metade do caminho, várias coisas podem acontecer. Eu posso dar um aval para você sobre esse recurso e na metade do caminho eu falo, olha, esse recurso não existe mais. E aí, o que você vai fazer? Vai desistir de tudo? Vai parar? Sua equipe não vai se desenvolver? E aí eu precisei, depois de quase 4 meses, entender, não, esse é o plano A. No meio do caminho, se acontecer alguma coisa, eu ainda tenho esse plano. Se eu não tiver recurso, eu posso fazer isso. E aí, assim, eu fui aprendendo. E olha que eu ainda não tinha entrado nessa questão do autoconhecimento. Mas ali já foi, digamos assim, um início do aprendizado sobre o planejamento. Muito Olha legal. só que legal. Eu lembro de uma gestora, né, aproveitando aqui, pegando as nossas referências, e ela falava muito isso. Mário, planejamento, ele não serve só para que você siga ele à risca, mas você precisa ter o direcionamento da rota para poder fazer as mudanças quando houver necessidade. E isso é estar no controle. Quando você não planeja, você não tem garantia. Primeiro, porque você não tem garantia de que aquilo vai dar certo, porque você não está no controle, porque você não planejou. E quando você planeja, também você não tem certeza de que aquilo vai dar certo. Você tem uma ideia, uma intenção. Exato. Mas quando você consegue mudar a rota rapidamente, você passa a ter o domínio e direcionar da melhor maneira possível aquilo que você tem de recurso, aquilo que você tem de tempo, aquilo que você tem de pessoas, de oportunidades. Então, existem várias ferramentas que podem nos ajudar em relação a isso. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Sim. Mas só para poder encerrar essa questão da parábola, qual que é a moral da história? Que tem tudo a ver com o que a Suzy trouxe. Assim como o agricultor, o planejamento é a base para qualquer colheita, seja na vida, nos negócios ou nos projetos. Quem planeja está sempre a um passo à frente, preparado para os desafios e pronto para colher os frutos do seu esforço. Perfeito. Então, fica aí a dica, reflita sobre isso e leve essa parábola, leve essa história, leve essa mensagem para o seu ano de 2025. Vamos entrar um pouquinho mais no conceito sobre planejamento? Vamos lá. Preparada? Vamos lá. Suzy, queria que você falasse um pouquinho pra gente, na sua visão, o que é um bom planejamento? O que você entende por um planejamento eficaz? Bom, eu acredito que um planejamento ele precisa ser claro, ele precisa ser realista
E ele precisa, assim, no meio do caminho, ele precisa estar alinhado com os teus objetivos. E você precisa levar em consideração várias coisas, que é o teu tempo, o recurso. Porque o que eu vejo, trazendo até o exemplo que eu falei, é que a gente acredita que planejamento é uma coisa onde eu falo, eu quero subir de cargo. Então, deixa a vaga abrir e aí eu faço o processo e passo. E, na verdade, o planejamento ele vai muito além disso. Então, o porquê, qual é o motivo pelo qual você quer, por exemplo, virar gestor na empresa? Hoje você é um vendedor e quer virar um gerente. Qual é o real motivo? Então, eu preciso ter clareza sobre o que eu quero. Eu preciso me desenvolver naquilo. Eu preciso constantemente verificar se o meu planejamento está acontecendo. Então, para ele ser eficiente, eu preciso disso. Ter, principalmente, clareza. Clareza e aquilo tem que estar atrelado aos meus valores, aos meus princípios. Porque senão eu me perco durante o caminho. Durante a caminhada, eu queria ser gestor, mas agora eu nem sei por que eu quero isso. Qual é o real motivo? Então, precisa ter muita clareza e estar alinhado. E muitas vezes eu percebo as pessoas têm a intenção de ser promovido, ou seja, por um status, ou seja, pela busca de se superar em relação ao desafio, ou simplesmente por uma questão financeira. Porque olha ali, financeiramente eu ser promovido para esse cargo, isso vai me trazer melhores condições para eu realizar outras coisas na minha vida. Isso. E aí quando surge uma oportunidade e aquela pessoa não foi promovida ou não foi convidada para, por exemplo, participar de uma entrevista, do processo seletivo, ela se sente frustrada. Mas será que realmente é porque a empresa não olhou para ela ou ela não estava preparada, não se planejou para que quando o momento surgisse, ela aproveitasse da melhor forma aquela oportunidade? Exatamente. Será que é tudo sorte? Levando em consideração também as experiências passadas. Uma gestora falava muito para mim que sorte não é simplesmente o acaso, mas é o encontro da oportunidade com a capacidade. Então, surgiu a oportunidade, você se sente apto e capaz para aquilo? Você se planejou para que quando a oportunidade surgisse? Então, você é uma pessoa sortuda. Caso contrário, você está deixando a sua sorte ao acaso. A sua colocação ela é tão perfeita que agora no final do ano de 2024 eu tive uma turma de mentoria com um grupo de líderes e essa foi a coisa que eu mais bati na tecla com eles, né? Que eles precisavam, né? A gente usou algumas ferramentas e eu percebi que alguns deles tinham essa intenção de crescer dentro da empresa. E aí quando eu perguntava se essa vaga ela surgir hoje, você está pronto? Não, eu tô pronto, com certeza eu tô pronto. E aí, quando eu começava a fazer, você tem essa habilidade? Você tem essa habilidade? Você acredita que você tem inteligência emocional? Você tem boa oratória? Você... E aí, as pessoas começaram a perceber que não. Por que que o planejamento dentro, por exemplo, a gente está falando das questões empresariais, então eu quero subir, eu quero ser um gerente. E aí as pessoas elas acham que isso não é um planejamento. Não é um planejamento, é uma oportunidade que vai chegar e quando chegar já está tudo certo. Não tem, inclusive alguns deles eu percebi assim, não, mas se essa oportunidade chegar, eu estou mais preparado que o fulano. E quando eu lia a ferramenta do outro, o outro falava a mesma coisa, mas eu estou mais preparado. Exatamente. Então, a importância nessa visão que a gente está trazendo da gente ter um planejamento. Então, por que eu quero esse cargo? Para quê? Quando eu estiver lá, qual é o motivo? O que vai me mover? E uma coisa que eu sempre falava, que a minha área é liderança, você vai assumir um cargo de gestão para transformar outras pessoas em gestores. Não é sobre status, não é sobre dinheiro. Você vai virar líder para liderar e transformar outros líderes. E é onde o ganho financeiro vem em decorrência, né? Exatamente. É uma consequência. O resultado ele é uma consequência. E é uma consequência de um caminho que você percorre. Do desenvolvimento das pessoas, de um resultado que você gera, de um processo que você segue. Aí, como eu quero ser um gestor de referência? Primeiro, como é que eu quero assumir esse lugar? Sendo que eu não sei quais são as soft skills nem as hard skills. Exato. E muitas vezes, isso aqui é até interessante para quem está nos assistindo, gestores, vocês têm deixado claro para as pessoas quais são as competências técnicas, comportamentais e a missão de um determinado cargo, dos cargos da empresa. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas têm a intenção de crescer, mas não sabem por onde ir. Então, o primeiro passo do planejamento, como você trouxe muito bem, é ter clareza, tanto de propósito, do que eu quero para a minha vida, sobre também do que é necessário para ocupar determinados lugares, ou atingir determinados resultados. E as pessoas vivem muito no campo da síndrome de Poliana, né? Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, Isso. tudo vai dar certo, mas na prática, na realidade, o que é necessário, o que é preciso? E o planejamento, ele te dá essa visão real das coisas. E muitas vezes, quando você coloca na ponta do lápis,
ali na folha, no caderninho, você vê que o caminho não é só flores. Parece que na nossa mente está tudo certo. Não, eu tenho todo o caminho traçado, mas quando você literalmente vai fazer isso, quando eu vou usar ferramentas, que a gente vai falar sobre isso, com certeza, quando a gente vai usar ferramentas para a gente entender o nosso estado e onde a gente quer chegar, aí a gente percebe que não é isso. Uhum. E eu creio muito também que planejar não é só você fazer aquilo que você gosta, né? Às vezes você tem que se dispor e se indispor com coisas que você teria uma certa preferência, uma certa afinidade para se sacrificar em fazer coisas que você não necessariamente gosta, mas que é necessário para o resultado, né? E há uma certa predisposição muito grande também do nosso perfil comportamental. Porque eu, por exemplo, sou muito influente, sou muito comunicativo. Eu também. Você também. Então, muitas vezes nós temos inúmeras ideias, mas a dificuldade de colocar na ponta do lápis e fazer aquilo acontecer acaba sendo um grande desafio. São as pedras que a gente começa a surgir no meio do caminho. E se as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente começa a se desmotivar. E aí a gente entra naquele loop de frustração e a gente fala assim, será que realmente eu sou tão capaz? Será que eu dou conta? Será que isso é pra mim? A gente começa a colocar em questões que mais nos baixa nossa autoestima do que eleva ela e nos conduz para o resultado. Então, o planejamento, ele bem feito, como você falou, além de dar clareza e detalhar tudo de maneira muito clara, é ter entendimento que nem sempre é só fazer o que a gente quer, mas o que é necessário. Exatamente. Né? Se sacrificar e desenvolver competências, aprender a se policiar em relação a determinados comportamentos, porque talvez é aquilo que está roubando a sua energia, roubando o seu foco. Né? Então, isso é muito importante. E isso que você falou, tanto no planejamento empresarial, quanto no planejamento pessoal também. Sim. Eu vou ter que entender que eu preciso fazer aquilo que tem que ser feito, e não aquilo que eu gostaria de fazer. Isso aí é em qualquer área, digamos assim, tanto no meio corporativo, como nos nossos planejamentos das nossas coisas pessoais. Perfeito. E na sua experiência, Suzy, qual foi o melhor planejamento? Qual foi o seu sonho que você conquistou através de um bom planejamento? De um bom planejamento? Meu Deus, não sei. Peraí. Puxa aí. Essa foi de surpresa, né? Pense aí em alguma coisa que você... Algo que você conquistou, algo que você realizou, que você falou assim, isso se deu por um bom planejamento que eu fiz. Eu tive que parar, montar e até fazer coisas que eu não gosto de fazer para chegar nesse lugar. Eu acredito muito que uma das coisas que eu me desafiei foi a minha carreira solo, digamos assim, né? Eu tinha muito... Quando você falou sobre fazer o que tem que ser feito e não o que a gente gosta, a primeira coisa que eu pensei, assim, eu tinha muita dificuldade de me colocar dentro da minha profissão nas redes sociais. Porque eu achava que rede social era só para eu postar ali, meu dia a dia, meus filhos. E aí eu comecei a olhar para a minha carreira como algo que era transformador na vida das pessoas. E aí, parece que não, mas eu fiz um planejamento para que eu pudesse, no meu tempo, poder começar a me desenvolver dentro das redes sociais. Então, eu me lembro que quando eu ganhei o meu filho mais novo, eu comecei a pensar, vou aproveitar esse tempo, preciso fazer um curso para eu entender como funcionam as redes sociais, né? Porque a gente também acha que é só assim, você pega um celular, grava um vídeo e tá tudo certo. Não, e existem algumas estratégias ali, então eu comecei a estudar essas estratégias. E eu não queria, lembrei disso que você falou, não queria me expor, não queria, sabe, eu não queria, simplesmente eu não queria. E aí começou a passar isso pela minha cabeça, mas eu preciso fazer, se eu quero realmente levar para as pessoas o meu conhecimento, aquilo que eu tenho como bagagem, que eu sei que vai ajudar, já ajudou muita gente e agora pode ajudar muito mais com o alcance das redes sociais, esse foi o meu planejamento. Então, eu planejei bonitinho ali em comprar um curso, fazer esse curso, começar a colocar em prática, comecei a criar pequenos prazos. Então, assim, eu preciso, durante essa semana, postar X vídeos. Uma quantidade de vídeos, né? Eu preciso fazer algumas postagens sobre isso. E aí, eu queria, até tal data, eu gostaria de fechar um plano com alguém, eu gostaria de fechar uma mentoria. E aí, foi acontecendo. E o mais engraçado de tudo é que, quando tudo aconteceu, no início, quando eu planejei, eu achei que nada ia dar certo. E, na virada do ano, quando eu fui fazer ali o meu balanço, eu falei... Aconteceu tudo. Aconteceu. Então, assim, esse foi um dos meus planejamentos mais recentes. Eu acho que eu tive várias coisas, né? Bens materiais, mas esse foi o que mais me desafiou, porque as outras coisas eu queria conquistar, mas esse me tirou da zona de conforto, digamos assim. Legal. E é sobre isso, né? Sair da zona de conforto. Exatamente. Não é fácil, não é fácil. Agora, sim, eu levo para as pessoas, eu desenvolvo líderes. Então, eu levo
essa mentalidade para eles. Só que eu preciso ser a primeira pessoa a me desenvolver nisso. Então, para eu ser um exemplo para eles, até para levar isso que você me perguntou para eles, eu preciso ter vivido isso. Exatamente. Senão, eu sou uma fraude, digamos assim, né? Então, eu precisei passar por isso e hoje eu tenho um case para poder falar para eles. Olha, não é só o que a gente quer fazer, não. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. Show de bola. Suzy, aqui no nosso podcast nós temos a caixinha da superação. O que significa superação? Né? Ações que estão fora do comum, né? Ok. Aquilo que sai da zona de conforto. E são algumas perguntas, alguns quadros que no decorrer do nosso episódio nós vamos abrir a caixinha e vamos tirar aqui e vamos realizar o que a caixinha propor. Combinado? Então vamos lá. Pode pegar um papelzinho, me entregue aqui, vamos ver o que é. Ó, o que a caixinha nos propõe. É a questão do pode perguntar. O que é o pode perguntar? É algum convidado fora aqui do nosso meio que eu passo para ele o tema do nosso podcast e ele elabora uma pergunta poderosa. Ok. Tá? E a pergunta, deixa eu já pegar aqui, que eu já tinha anotado separadinho aqui, é a pergunta do Micael Laels, gerente financeiro do Shopping Sul, lá de Valparaíso de Goiás. E ele pergunta o seguinte: pessoal, como equilibrar o planejamento estratégico da empresa com as metas pessoais de cada colaborador? Uau. Que desafio. É literalmente para se superar, né? Superação. Como equilibrar o planejamento estratégico da empresa com as metas pessoais de cada colaborador. Eu já vou iniciar aqui falando um pouquinho, pode ser? Pode ser, claro. E aí fica à vontade para você contribuir. O primeiro ponto, e eu vejo muito isso acontecer nas organizações, as empresas elas não tornam públicas as suas metas. Onde as empresas querem chegar no novo ano? Qual que é o percentual de crescimento? Como é que foi o ano anterior? Por exemplo, fechamos o ano com queda de tantos por cento em número de clientes. Queremos resgatar X% de clientes perdidos no ano anterior. Muitas vezes acontecem desses prejuízos ou essas necessidades de ganhos, e isso não é tornado público para a equipe. Então, a equipe, muitas vezes, ela tem os seus desejos, que elas buscam serem atendidas, né? Que a empresa atenda, mas ela não tem entendimento sobre também como elas precisam contribuir para que os desejos e as necessidades das empresas sejam atendidas. Tem até uma frase que eu carrego muito comigo, que eu aprendi no livro Monte Executivo, que diz o seguinte: um bom líder, ele é aquele que faz gestão não de desejos, mas de necessidades. Legal. O desejo é a minha intenção. Eu tenho a intenção de tudo, eu quero tudo e eu vou buscar se eu quiser. Mas qual que é a necessidade do momento? O que é preciso para o momento? A mesma coisa, assim, é com a empresa. Qual que é a necessidade que a empresa tem? E quanto que isso está claro e público para os seus colaboradores? Outra coisa muito importante, o quanto que a liderança das organizações estão preocupadas em entender os sonhos e os objetivos dos seus colaboradores. Perfeito. E atrelar isso, tendo esse entendimento público da própria equipe para a empresa sobre onde ela quer chegar, qual que é o caminho que ela quer percorrer. No ano de 2025 eu quero começar o ano planejando a mudança de casa, trocar meu carro, ter um plano de saúde para o meu filho, melhorar meu financeiro para eu poder investir em cursos, em graduações, para eu poder chegar e ocupar um cargo de liderança. Como é que eu vou querer que as pessoas estejam motivadas e entregar os objetivos da empresa, sendo que elas não têm entendimento sobre o que a empresa precisa? E como que a empresa vai motivar o colaborador sem saber o que motiva ele? Era exatamente isso que eu ia falar. O que eu vejo também, além das empresas não deixarem claro para os colaboradores, né, a situação, e isso a gente está falando tanto de ganhos quanto de perdas, tá? Além dela não deixar claro, um outro problema é isso. Eu não sei as motivações do meu colaborador. Sabe, eu não sei se você já passou por isso, mas sabe aquela empresa de vendas que o incentivo deles é o tempo todo bonificação, bônus, dinheiro. E aí, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei com consultoria. A gente tem um colaborador que ele é muito bom, ele é assíduo, ele é respeitoso, ele não dá trabalho, mas ele não entrega resultado. E aí você, cara, mas e sobe a meta da pessoa e a pessoa não entrega. E aí a gente não entende que, na verdade, a motivação dele não é dinheiro. A motivação dele é tempo de qualidade. Então, ele trocaria facilmente uma bonificação em dinheiro por 3 dias de folga para poder ficar com a família. Sempre, principalmente nessa área de vendas, a gente sempre acha que o colaborador ele precisa ganhar dinheiro.
E não é isso. A gente precisa entender a motivação de cada colaborador para a gente trabalhar. Eu, como gestor, esse é o meu papel. Eu vou trabalhar com cada um de maneira diferente. Esse é o grande barato que eu sempre falo nas minhas mentorias, treinamentos, quando eu estou em empresa. A grande sacada de um líder é que você é várias pessoas de uma pessoa só. Então, com essa pessoa eu trato diferente, eu falo mais calma, ele tem um perfil mais estável. Ah, essa pessoa dominante eu vou direto ao ponto. Essa pessoa é mais influente, então eu dou mais status para ela. Falando dos influentes que a gente, lógico, dinheiro é sempre bem-vindo, mas a gente gosta de status, a gente gosta de reconhecimento. Então, entregar uma premiação ali no meio de todo mundo, já o analítico não, ele já não gosta disso. Então, isso tudo é importante para a gente poder entender a necessidade de cada colaborador, direcionar para ele e trabalhar em cima da motivação de cada um. Tem um livro chamado Jeito Harvard de Ser Feliz, que fala sobre felicidade. Não no sentido emocional da coisa, mas no sentido de bem-estar. E lá no livro eles falam, né, relatam um estudo que foi feito dentro de uma organização, onde no primeiro momento foi questionado o que geraria motivação nas pessoas. E na pesquisa apresentou, em primeiro lugar, a insatisfação com o salário. O que a empresa fez? Foi lá e aumentou o salário. 2 anos depois, a equipe estava de novo desmotivada. E qual que era o motivo? Salário. Ou seja, quanto mais as pessoas elas ganhavam mais elas ficavam insatisfeitas. Porque o fator de motivação não necessariamente era o dinheiro. Era como elas lidavam com o dinheiro e para onde elas estavam canalizando aquilo. E qual que era o nível de felicidade e bem-estar que elas estavam tendo. Não só com o que elas ganhavam, mas com o que elas estavam vivendo de propósito dentro da organização. E a geração de hoje, e nós teremos um episódio só para falar sobre a geração que está no mercado e a próxima que está chegando, é sobre como motivar e se relacionar com essas pessoas. É muito fácil apontar o dedo e criticar as pessoas dizendo que é a geração disso, é a geração daquilo. Mas eu estou preocupado em entender e explorar o que elas têm de valor para poder direcionar para o que realmente importa. Então, fiquem atentos aí que nos próximos episódios nós vamos abordar esse assunto. E começar o ano dando boas-vindas para o ano e deixando claro, pessoal, sobre o que se espera para o novo ano e também identificar as oportunidades que a equipe tem e deseja conquistar e alcançar para o seu novo ano é muito importante. Eu, particularmente, eu sempre oriento. Comece o ano com seja bem-vindo. Seja bem-vindo 2025. Exato. E nesse encontro, o que nós vamos fazer? Vamos apresentar as metas do ano. Vamos apresentar os resultados do ano passado. Vamos apresentar um plano de ação para 2025. Vamos aplicar a Roda da Vida, que é uma ferramenta de coach, mas assim, muito esclarecedora, porque amplia a visão de uma forma, porque aí a pessoa tem entendimento pensando, caramba, se eu quero evoluir na minha vida profissional, como é que anda a minha vida pessoal? Sendo que eu não estou tendo tempo e me planejando para nas minhas férias cuidar da minha saúde. Sendo que no meu tempo livre eu não cuido da família. Sendo que no meu tempo livre, fora do horário de trabalho, eu não dedico ao meu bem-estar, não pratico atividade física, não me alimento corretamente. Como é que esse saco vai parar em pé, sendo que ele está vazio? Exato. Vazio de motivação, vazio de propósito, de sentido. Então, conhecer as pessoas, entender as suas necessidades, os seus sonhos e ajudá-las a se planejarem, alinharem isso ao propósito da empresa, é o que vai dar match. Caso contrário, não vai. A gente vai ficar medindo força o tempo inteiro. Acredito que a gente tenha respondido a pergunta do Micael. Só para finalizar, lembrando que assim, tudo é um meio que um ciclo, né? Então, entenda desse jeito, você é empresário. Se você usa de um tempo dentro da tua empresa para poder entender qual é a necessidade de cada um dos teus colaboradores, você está investindo em algo que ele entende o propósito dele, por que ele está trabalhando na tua empresa, o que ele realmente precisa, e aí ele vai se empenhar mais para a entrega. Então, ele se sente motivado, porque agora eu entendi que eu preciso disso, é isso que eu preciso para mim, então eu quero entregar o meu resultado para eu poder receber isso aqui. Então, você entende que é sempre ali um ciclo, mais ou menos? Então, investir nisso para os teus colaboradores não é uma perda de tempo, é um investimento. E eu deixo muito claro também para vocês, gestores, que entender não é aceitar. Eu sempre carrego isso comigo, né? Eu falo isso nos treinamentos para os meus liderados, mentorados, meus coaches, de que entender não é aceitar. Entender as pessoas, entender suas necessidades, entender seus desejos, é compreender o que passa pela cabecinha dessas pessoas para poder direcioná-las dentro do planejamento estratégico da empresa. E aí, dentro do que me cabe, eu vou ver o que eu posso e de que maneira que eu atendo aquela necessidade e aquilo que é de desejo que eu não tenho como fazer, porque senão eu vou me tornar refém. Porque assim, eu posso muito bem ter uma necessidade de flexibilizar um pouco o meu horário de trabalho.
Mas o meu desejo é chegar na hora que eu quiser. Não, não é bem assim. Você não vai chegar na hora que você quiser. Mas quais são as possibilidades que dentro do planejamento estratégico da empresa eu consiga flexibilizar horário de entrada, horário de saída, por exemplo? Perfeito. Então, o posicionamento estratégico que a empresa vai ter no ano depende muito de um diagnóstico. É isso Depende mesmo. muito de formas de levantar informações para poder montar ações que façam de fato sentido para o negócio e para a motivação das pessoas. Exato. Então, deixe reforçar mais uma vez isso. Entender não é aceitar. Entender é compreender, diagnosticar as coisas, ver de que maneira que isso pode atrelar e contribuir com o planejamento estratégico da empresa para que as pessoas atendam às necessidades dela, assim como ela busque de alguma maneira atender também às necessidades e não desejos. Perfeito. Porque atender desejos é se tornar escravo. Se Exato. tornar refém ali de solicitações muitas vezes aleatórias e até inviáveis para o negócio, né? É isso mesmo. E eu trouxe aqui também mais uma perguntinha, já entrando um pouquinho aqui nesse fluxo do que a gente está conversando, sobre como identificar oportunidades para um bom planejamento, né? Ferramentas que possam contribuir para esse diagnóstico. Acho que a gente já falou uma, que é bem interessante para o desenvolvimento pessoal, que é a roda da vida. Essa né? daí é o meu xodó. Eu falo que é o meu xodó porque foi através dela. Então, eu tive esse processo, né? Livro, o Poder da Autorresponsabilidade. Depois, eu fui para a roda da vida. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta perfeita. Ela não é complexa. Ela é simplesmente assim, você vai fazendo as marcações. Gente, como é importante. Quando você pega um papel, simplesmente um papel, e você começa a escrever, ou você começa a colocar ali como você está vendo a sua vida, de repente, quando você olha, você fala, meu Deus, essa é a minha vida. E ali é o início de tudo. A gente pode identificar oportunidades exatamente através dessa. Essa é uma das ferramentas que eu falei, é o meu xodó. Através dessa ferramenta você consegue identificar. Então, por exemplo, em questões sociais, eu sou ótimo. Todo final de semana eu estou saindo com os amigos, eu converso com todo mundo. Mas será que não é isso que está me atrapalhando, por exemplo, eu me desenvolver na minha carreira? Então, quando eu vou para o quesito carreira, desenvolvimento profissional, eu percebo que está lá embaixo. Será que essa energia que eu coloco o tempo todo de estar com pessoas, que é o caso de nós influentes, né? De estar com pessoas, socializando, até mesmo dentro da empresa, ao invés de eu estar lá produzindo, entregando resultado, eu estou preocupada em estar socializando o tempo todo. Talvez não é isso que está me atrapalhando. Então, ali eu consigo identificar oportunidades. Então, talvez se eu tirar um pouco de energia disso e colocar mais em realmente me desenvolver profissionalmente, eu vejo ali que eu não leio um livro, eu não faço um curso. Gente, é inaceitável você, dentro de 365 dias, você não fazer pelo menos 2 cursos por ano. Cursos presenciais, não estou falando de curso online, não. Sabe, você fazer network, você se dispor realmente, ler pelo menos um livro da tua área. Você quer se desenvolver como líder, você pergunta para o líder, que livro que quem é que te inspira de liderança? Não sei. Que livro que você já leu? Não tenho. Não, sabe, é uma coisa que não tem congruência. Então, a roda da vida, ela é, para mim, uma das ferramentas que, assim, é fácil, é prática, até na internet você encontra. É importante você ter uma pessoa para te conduzir, mas, assim, é uma ferramenta que não tem erro. E eu acredito também, Suzy, que nesse processo de identificação de oportunidades é muito importante a classificação de prioridades, né? Por onde que eu vou atuar? Porque eu posso ali numa roda da vida ou em qualquer uma outra ferramenta, como por exemplo na área empresarial, a análise SWOT. Eu olho os pontos fortes e os pontos fracos do meu ano anterior, identifico oportunidades e ameaças para o ano atual. Eu posso até definir planos para tudo aquilo que eu identifiquei. Sei lá, listei 10 pontos fortes, 10 pontos fracos, 10 oportunidades, 10 ameaças. Aí você pensa, caramba, vou ter que traçar um plano de ação para cada um? Não necessariamente, né? Exato. Eu posso muito bem pensar ali qual dos pontos que vai mais impactar todo o restante daquela análise. Empresarial e pessoal. Então, assim como eu posso aplicar a roda da vida nas áreas da minha vida, fora do ambiente de trabalho, como que na empresa, a empresa também pode fazer essa análise da roda da vida da empresa? Perfeito. Vendo os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Exato. E uma coisa interessante que você também colocou é buscar referências. Como é que eu vou ter entendimento sobre tendências e sobre ameaças, sendo que eu não estou atualizado sobre o assunto? Só para vocês terem uma ideia, domingo agora, se eu não me engano, não sei se foi sábado ou foi domingo, começou a NRF, uma das maiores feiras do mundo sobre tendências do varejo. Termina, se não me engano, hoje, dia 14 de janeiro. Todo ano tem esse evento e tem várias discussões, missões que vão para os Estados Unidos, que acontecem em Nova York. E lá eles trazem pesquisas relacionadas ao mercado, relacionadas ao varejo.
E é muito interessante porque além de você ter troca de experiência com outros líderes de vários lugares do mundo, você tem ali profissionais especialistas no assunto te trazendo qual que é a rota que você precisa percorrer. Ou trazer um posicionamento da sua empresa ou do seu trabalho, da sua liderança, dentro do que o mercado, o mundo está caminhando para aí. E, inclusive, o site da exame.com, já tem lá as 25 tendências do mundo do varejo em 2025. Então, para você que está nos assistindo esse episódio, vai lá no site da Exame e pesquisa sobre a NRF, Tendências 2025, que vocês vão ver lá quantas coisas legais tem. E aí entra, acho que nisso que você falou. Não adianta eu querer fazer um planejamento sem saber para onde que eu estou indo. E a gente precisa ter referências, né? Como eu falei, a nossa mente, ela precisa o tempo todo ser preenchida de coisas. Então, ler um livro, ver um vídeo, participar de uma palestra, fazer um curso, é o mínimo que a gente precisa para se desenvolver. E o planejamento, ele exige isso. Ele exige isso. Então, como eu quero me desenvolver, como a gente está falando, num cargo de liderança, sendo que eu não tenho nenhuma referência como líder, eu não leio um livro sobre liderança, não leio um livro sobre gestão de pessoas, eu não tenho referência de nada. Então, assim, é uma coisa que não faz sentido. A gente precisa realmente estar em constante desenvolvimento, até porque as informações hoje, elas ficam obsoletas muito rápido. Então, o que a gente aprende hoje, o que a gente está levando para vocês hoje, no ano que vem já é uma outra tendência, é uma outra coisa. Verdade. Vamos abrir a caixinha da superação, então? Vamos lá, de novo. Vamos ver o que nós temos aí agora. Eita. Agora é o seguinte. Hashtag fica a dica. Qual a dica até agora, até esse momento, que você daria para quem está nos ouvindo até o momento? Fica a dica, eu acho que a principal dica que eu daria para o nosso tema, que é planejamento, é que planejamento é algo que a gente precisa estar constantemente reavaliando. No grupo de mentoria que eu estava mentoriando no final do ano passado, eu percebia que os gestores, por exemplo, eles criavam um PDI para os colaboradores com prazo de 1 ano. 1 ano. E eu falei para eles, como assim 1 ano? 6 meses? Não pode. O PDI, a gente cria o PDI, a gente apresenta para o nosso colaborador, a gente como gestor enxergou o que ele precisa desenvolver, e assim, daqui a 15 dias eu já estou lá no pé dele, eu já estou, e aí, como foi? O que você fez até agora, do que a gente propôs? Dei como sugestão para você ler esse livro, porque tem a ver com o que você precisa. Você já comprou o livro? Você está precisando de ajuda? Se você quiser, eu compro ele para você. Você já está em qual página? Daqui a 1 mês eu falei, aí terminou o livro, como é que foi? Então, assim, o planejamento, ele precisa ser, o tempo todo a gente precisa acompanhar ele o tempo inteiro. Essa, para mim, é a melhor dica que eu aprendi sobre o planejamento. Porque eu também, de início, lógico, eu não tinha experiência, eu falava, eu quero, quero emagrecer. E aí já estava na metade do ano, eu não sabia se eu já tinha emagrecido, se eu não tinha emagrecido, se eu tinha, sabe? Então, tudo a gente precisa acompanhar. Quinzenalmente, semanalmente, mensalmente. A grande dica para mim, a dica é esse. Dentro de um planejamento, você não pode deixar ficar alheio. Sempre há acompanhamentos, e aí vai depender da tua necessidade, mas assim, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Não fazer coisas muito longas. Exato, senão você se perde. Porque a tendência das pessoas se perderem é muito grande, né? Exatamente. Eu tenho até o final do ano para isso. E tem uma coisa importante e aí deixa tudo para a última hora. Tem uma coisa importante que eu não falei. Para você que é gestor, uma coisa que acontece muito, eu percebo, dentro das empresas. Você propõe para o teu colaborador, olha, tá aqui o teu PDI, você tem até o dia 30 de março para poder me entregar tudo isso. Se você não acompanha, a tendência da maioria é o quê? Dia 10 de março eu começo a fazer tudo assim, de uma vez. Aí eu leio o livro, aí eu faço o curso, e não é isso que a gente quer. A gente está falando sobre um desenvolvimento. Então, a partir do momento que eu propus para ele, eu quero que ele vá fazendo aos poucos. Então, eu quero que ele leia o livro primeiro, depois eu quero que ele participe de uma palestra, depois eu quero que ele faça um curso. E aí, no final de 3 meses, eu percebi que ele se desenvolveu. E se você não acompanha, ele tem essa tendência de fazer ali apertado, procrastinar, deixar para o último ali, para os 45 do segundo tempo, e aí ele não aproveitou nada. Em 20 dias, ele foi sobrecarregado de um monte de informação que ele fez muito mais por se sentir pressionado do que necessariamente por ter comprado a ideia do desenvolvimento. É o famoso criar os checkpoints, né? Pontos Exato. de checagem. Perfeito. Traçou a rota. Mas em que momentos que você para poder calibrar os pneus, reabastecer o veículo para continuar seguindo a rota? Exato. Identifiquei que eu estou cansado e quero viajar. A viagem é para o Nordeste. Ok, defini meu estado atual, estou cansado, estou com férias prestes a vencer, quero viajar.
defino o destino e me planejo em relação a tudo que eu desejo lá. Mas qual que é a rota que eu vou percorrer para chegar lá nessa viagem, nesse destino? E tudo que vai acontecer. E será que se o fato de eu abastecer o carro, encher os pneus agora, calibrar, eu vou conseguir chegar nesse destino com o que eu me preparei lá no início, no ponto A? Com certeza não. Você vai ter que parar para calibrar os pneus, talvez você vai ter que parar para tomar uma água, para ir ao banheiro, esticar as pernas, para você continuar seguindo a rota. Exato. Então, não façam planejamentos muito longos e deixe sem acompanhamento, porque as pessoas vão se perder. No meio do caminho, você vai ter que parar para poder ver se as pessoas estão dentro da rota ou não. E aproveitando que você falou sobre desenvolvimento, indicação de livros, nós temos aqui no nosso podcast um quadro chamado Livro de Cabeceira. E eu trouxe aqui, se você tiver algum, além do poder da autorresponsabilidade, tiver algum outro que você queira compartilhar, mas eu trouxe aqui, até deixei aqui na nossa prateleira, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu acho que é um livro que ajuda, olha a grossura dele, mas é um livro que dá para você ler durante todo o ano e ir trabalhando cada um dos segredos, os hábitos, que vão elevar a sua produtividade. Exato. Eu até listei aqui alguns tópicos, porque não dá para a gente poder falar, explanar sobre todos os tópicos aqui. Alguns eu até abordo em alguns treinamentos de liderança que eu dou, mas, por exemplo, o primeiro hábito tem a ver com priorização. O que você entende por priorização? Mito, desculpa. Seja proativo. O primeiro hábito é seja proativo. Seja proativo, você não esperar, né? Não espere que a situação esteja da pior forma, da pior maneira. Se antecipe, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: quem se antecipa governa. E aí, então, se antecipe sobre tudo, sobre o teu estado, sobre o que você quer alcançar, a maneira como você quer ir, sabe? Não espera chegar o momento de uma ameaça para você, de alguma maneira, agir, né? Então, seja proativo. Faça antes da situação vir, de você se sentir dentro de um perigo. Legal. Então, agir de maneira antecipada. Não deixar as consequências interferirem no seu desenrolar, né? Exato. Segundo hábito que é falado no livro tenha clareza e propósito. Acho que a gente já falou sobre isso. Perfeito. Se você não tem entendimento sobre o pra quê daquilo, eu até comentei sobre um dos próximos podcasts que é sobre a geração. A geração de hoje busca muito o pra quê, né? O sentido. Exato. Então, o livro ele fala muito isso, né? Stephen Covey fala muito sobre isso. Qual que é o propósito? Pra quê? Por quê? Qual que é a importância? Qual que é o sentido? Então, se a gente não dá clareza e não atrela isso a algo que nos sustenta, automaticamente, o que vai acontecer? Nós vamos se desmotivar pelo meio do caminho. E terceiro hábito, priorização. Aí sim, agora o terceiro hábito, priorize. Priorize. A gente falou um pouco disso quando a gente falou lá sobre a roda da vida. A gente tem que entender, principalmente, assim, o que faz sentido para você hoje. Qual é o maior sentido de você fazer um planejamento? É importante isso porque o que faz sentido para você não faz sentido para mim e vice-versa. Então, dentro do priorizar, eu preciso entender assim, hoje, se eu me desenvolver nisso, se eu buscar esse desenvolvimento, o que isso vai impactar? Né? Então, eu tenho um exemplo. Uhum. A produção está pedindo para trazer para frente? Colocar aqui. O pessoal ir acompanhando a nossa sugestão de livro sobre o assunto. Esse exemplo de priorização das coisas é muito relacionado assim, o que faz sentido hoje para mim? Porque quando eu dou consultoria em empresa que eu vejo que um líder ele quer se desenvolver, eu tenho muitas pessoas que têm capacidade de virar líder e não quer. E eu tenho muitas pessoas que nem pensam nisso, né? Não é algo que eles pensam em se desenvolver, mas eles veem uma possibilidade. E aí eles se engajam naquilo, se desenvolve. Então, e aí, como aquilo vira uma prioridade para ele, ele está o quê? Mais aberto para o processo. Não, eu quero, o que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer para poder... Então, é muito do sentido. O que é importante para você hoje? Nós, mulheres, temos muito essa coisa de virar o ano, não, vou emagrecer, vou ficar magra esse ano, vou ficar fitness, entendeu? E aí Acho a gente... que todo mundo, né? Porque todo mundo tem isso. E aí Digo isso por experiência própria, que eu também começo o ano cheio de intenções, mas é o que você falou. O que é importante? O que é prioridade? Exatamente. E no livro ele fala muito sobre a importância do que é importante e o que é urgente. E aí tem uma matriz que é bem legal, que até é citada na matriz de Eisenhower, que é o encontro dos dois eixos. Isso, do importante e urgente. Se é importante e é urgente,
Você tem que fazer isso imediatamente, porque os danos que isso está gerando é muito grande. Se é importante, mas não é urgente, você pode agendar, você pode fazer uma programação. Isso. Se é urgente, mas não é importante, você pode pedir ajuda para alguém e delegar. Agora, se não é importante, não é urgente, elimina, porque você está perdendo seu tempo, Né? delega, ressignifica, traz um outro conceito, talvez você esteja gastando energia numa coisa que não é tão importante assim. Perfeito. Tá? Então, esse é o o hábito da priorização. E o quarto, parcerias estratégicas. Parcerias estratégicas é perfeito, né? Ganha-ganha, pensar no ganha-ganha. Por que isso é importante? Porque pensa que o teu trabalho ele é muito importante. Você acredita que como a gente está falando o tempo todo sobre sentido. Mas se você parar para pensar, quando você decide, por exemplo, se desenvolver como líder, o teu ganha-ganha é que uma outra pessoa vai ganhar um líder maravilhoso que vai desenvolver ela. Sabe? Tudo está meio que... Tudo está meio, não, está interligado. Sabe? Então, quando eu decido planejar algo, eu não estou fazendo, indiretamente, eu não estou fazendo aquilo só para mim. Quando eu decido planejar e executar aquilo ali, outras pessoas estão ganhando. Quando eu decido me desenvolver como líder para desenvolver outras pessoas, eu também recebo um salário maior e aí a minha família ganha com isso. Sabe? Então, o tempo todo a gente precisa entender que no planejamento não é só eu que tô ganhando com aquilo ali, não. Outras pessoas que estão aqui ao meu redor, elas também estão ganhando com isso. É perder um pouquinho da vaidade, né, Suzy? As pessoas têm um pouco de autoconfiança, autossuficiência, que coloca ela até um pouco num lugar ruim. Porque, eu não preciso de ninguém, não preciso disso, mas eu não quero perder meu lugar, e aí eu não desenvolvo esse colaborador porque ele vai roubar o meu lugar, tenho medo. Então, a vaidade, muitas vezes, te coloca num lugar perigoso. Um antigo gestor que eu tinha no meu processo de desenvolvimento, né, ele falava muito isso, assim, Mário, o seu ganho vai estar condizente não só ao seu desempenho, mas vai estar condizente também ao que você consegue fazer através de mais pessoas. Uma coisa é você atender 10 empresas, outra coisa é você ter 5 consultores atuando contigo e cada um atendendo 10 e você ganhando em cima do que cada um produz através da influência que você tem como líder na vida delas. Você está disposto a ganhar 10 ou ganhar em cima de 10 ou ganhar em cima de 50, 60, de 100? Foi aí que eu virei a chave. Eu falei assim, realmente não dá para eu poder... Para quem empreende, achar que o resultado depende única e exclusivamente dela. Não adianta para o gerente achar que o resultado depende única e exclusivamente dele. Ele precisa das pessoas, ele precisa da equipe de vendas. Então, se ele não traça um PDI, como você citou agora há pouco, e sela parceria com as pessoas, faz um programa de mentoria, de desenvolvimento humano, que não seja só para cobrança de resultado, mas principalmente mostrar como que o resultado vai acontecer através de uma rota de ação, é o que vai fazer as pessoas sentirem uma aliança, ter uma aliança com o gestor. Caso contrário, é só cobrança e porrada em ponta de faca. E isso é muito ruim. E buscar pessoas experientes no mercado que possam nos ajudar a ampliar a nossa visão e dar esse direcionamento é muito importante. Perfeito. E é para isso que a Satiz existe, né, pessoal? A Satiz está aí com as nossas soluções empresariais para poder te ajudar a dar esse norte, a ampliar a sua visão, mostrar o caminho que você pode percorrer e naquilo que você não tem tempo ou não tem competência, a Satiz está aqui para te ajudar. Então, conte com a Satiz. 5. Quinto hábito, planeje e comunique. Não adianta só planejar, né? Não. Só ter a intenção, precisa comunicar, precisa verbalizar. O que a gente falou ainda há pouco sobre as empresas, elas não levarem para os colaboradores o planejamento delas, ou como está o estado da empresa, né? O colaborador, ele não é o dono, ele não se vê como dono, e aí ele acha que assim, não, virou o ano, eu estou indo trabalhar de novo. Mas quando a empresa ela faz um planejamento, ela leva o estado dela atual para os colaboradores, ela faz um planejamento e leva para eles, eles se sentem mais comprometidos. Opa, a empresa precisa, a gente teve uma perda, isso impacta no meu salário, isso impacta que eu posso ser mandado embora. Então, posso me empenhar mais? Posso. Então, quando eles têm eles recebem a informação, eles se sentem mais comprometidos a realmente fazer as suas atribuições de maneira correta e ajudar a empresa nisso. Então, não adianta só eu planejar, não. Eu preciso comunicar também. E quanto mais a empresa for levantando dados, evidências e tornando isso público, mais as pessoas vão ter entendimento se elas estão dentro ou fora do planejamento, se elas estão dentro ou fora da rota. Exato. Não adianta ter um planejamento incrível para ano, oferecendo incríveis benefícios, ver que a equipe não está desempenhando e do nada querer tirar. Porque o sentimento de frustração que o time vai ter de ter sido prejudicado pela empresa é muito grande. Agora, não, deixa eu te explicar por que a gente está tirando essa premiação, por que a gente está redirecionando a rota. Porque dentro do que a gente se propôs a fazer,
nós temos cumprido com o nosso combinado, porém o seu desempenho está atrelado ao que foi acertado no início. É isso mesmo. 6. Crie sinergia, planejamento com cooperação. Um bom planejamento considera a diversidade de habilidades e perspectivas. Sinergia é aquele encontro, né, das expectativas, é todo mundo trabalhando em prol da mesma coisa, né? Então, a sinergia ela é importante para que nós estejamos em congruência, andando todo mundo andando todo mundo junto, na mesma linguagem, no mesmo propósito. Isso é importante dentro do planejamento. Vamos trazer um pouco para a coisa pessoal, né? Vamos falar aí sobre quando eu viro o ano e eu decido que eu vou ser fitness, né? Eu comunico lá para o pessoal da minha casa, olha, a partir de hoje eu não me chamem para comer comida de rua, não estou mais nessa vibe. E aí, é muito legal quando a gente começa a transformar os nossos hábitos, e aí as pessoas que moram junto com a gente lá na casa, elas entram em sinergia. Então, elas começam também a evitar algumas coisas, elas não comem aquilo perto de você, elas começam a comer saudável junto com você, elas começam a fazer uma caminhada junto com você. Então, a sinergia, ela tá nisso. Eu trouxe para o âmbito pessoal, só para o pessoal poder entender melhor, mas dentro da empresa isso também acontece. Se eu deixo claro para o meu colaborador que agora a gente precisa aumentar as nossas vendas, a empresa está passando por uma situação de atenção delicada, se eu levo isso para eles entendem, eu tenho um plano, a equipe entra em sinergia. Não, vamos lá, vamos bater essa meta. Não, vamos superar essa meta. Eu estou junto com você. Então, está todo mundo trabalhando junto em prol do mesmo objetivo. Levando para o âmbito corporativo, né? Nós trabalhamos com um cliente secreto, né? Avaliações de atendimento nas empresas. E eu lembro, sim, de vários projetos que nós já fizemos, onde primeiro a gente mapeia o atendimento da equipe, mostra para o time como que está o desempenho deles em relação ao atendimento de qualidade. Em seguida, nós damos um treinamento e lançamos um desafio. Olha só, nós precisamos sair de X% e chegar em tantos por cento. E a partir de agora, vocês estão sendo desafiados a atender todos os clientes como se fossem secretos. E no meio desses atendimentos pode ser que tenha algum cliente secreto. E aí? Quem vai ser aprovado, quem vai cumprir com o padrão e quem vai ajudar a elevar o percentual do nosso atendimento que estava em X e nós queremos chegar em Y. Essa questão da sinergia, quando se deixa clara, as pessoas começam a se cobrar. Aquele ali deve ser cliente secreto. Você não fez o padrão, hein? Fica atento, fica de olho. Se atente. Isso é a sinergia, né, dentro do ambiente corporativo. Nós temos um indicador de performance que é não perder clientes. Olha, esse cliente trouxe essa reclamação. Nós estamos correndo um risco desse cliente ir embora. O que nós vamos fazer para reverter a situação ao invés de falar mal do cliente? Porque tem muito isso. Esse cliente é um saco, esse cliente é chato. Mas se eu tenho uma meta de não cair na quantidade de clientes que eu tenho hoje na minha carteira, se há um sinal do cliente de uma reclamação, ao invés de eu ir com um viés de que o problema é o cliente, eu vejo a oportunidade de falar assim, o que eu vou fazer para reter o cliente? Exatamente. E não deixar ele embora. Uhum. Ainda mais se eu for avaliado pelo meu desempenho quanto à qualidade, a entrega, a satisfação do cliente. Então, essa sinergia eu acho que é bem isso mesmo. E, por fim, afine o instrumento. Planeje o autodesenvolvimento. Eu acho que aqui entra um pouco de tudo. Não adianta você querer estruturar tudo e você não estar bem consigo mesmo, né? O autodesenvolvimento, o autodesempenho tem a ver com a autorresponsabilidade, que foi o que você trouxe lá no início. Se você não tem entendimento sobre o quanto que as coisas são importantes para você e o quanto que você precisa estar bem consigo mesmo para desempenhar o seu papel, seja na vida pessoal ou profissional, você não vai conseguir desenvolver, você não vai conseguir se desenrolar. Exatamente. Bom, vamos abrir a caixinha? Tem mais um desafio, hein? Vamos lá. Estamos já entrando aqui na reta final do nosso episódio. Então, fica a dica, o livro, tá aí, pessoal. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Voltar aqui para nossa prateleira, livro de cabeceira. A cada episódio nós traremos um novo. E ali já tem alguns que nós iremos abordar aí nos próximos episódios. Agora é o quadro Deu Certo. E aí, o que deu certo? Me traga aí um case de sucesso que você desenvolveu com algum mentorado, algum coach, alguma empresa que você construiu um plano de desenvolvimento, construiu uma estratégia, a empresa ampliou a visão e conseguiu sair da caixa a ponto de melhorar os seus resultados. Eu acho que o que deu certo para mim foi um mentorado que eu tive, que foi... não foi algo combinado, de início foi apenas uma conversa onde ele demonstrou um interesse em virar líder na empresa dele, né? Ele trabalhava na área de vendas, era vendedor há muito tempo e
a empresa estava crescendo e estavam surgindo vagas ali de gerente, né? E ele ficou, assim, encheu os olhos. E quando a gente, numa conversa, assim, informal, ele demonstrou esse interesse e eu tentei ali entender quais eram as... O que estava atrás do porquê que ele queria virar gerente. E aí descobri que, na verdade, ele queria muito mais uma questão de status. Como eu estava no começo dessa coisa de desenvolver pessoas individualmente, eu peguei esse desafio para mim, só que eu precisava desenvolver ele de maneira que ele não percebesse que ele só queria status. Eu precisava fazer ele entender que duas coisas. Como eu falei já, virar líder é muito mais sobre você cuidar de pessoas e desenvolver pessoas. Segunda coisa, como você quer ser líder, como você quer subir de cargo se você não tem resultado. E aí, quando eu trouxe algumas perguntas ali para ele, eu percebi que ele não entregava resultado nenhum. Além dele não entregar resultado, ele não era um bom colaborador. Ele chegava atrasado, às vezes dava atestado para final de semana, precisava trabalhar sábado, aí saía sexta-noite e não ia trabalhar no sábado. Só que quando você fala isso para a pessoa, ela não recebe isso bem. Se você falar diretamente, né? Que a nossa vontade de falar assim, não, você não tem perfil nenhum para virar um gestor. Mas ali eu vi uma oportunidade de desenvolver uma pessoa. Então, não falei isso e fui criando ferramentas, fui dando desafios, fui trazendo clareza, sempre com, não eu falando para ele, mas fazendo perguntas que ele entendesse que ele realmente não era, naquele momento, se aquela vaga chegasse para ele, ele não era referência para aquilo. Fizemos uma caminhada aí de quase 2 anos, 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, até que a oportunidade veio. E aí, ele realmente estava... Para mim, apesar de eu ter traçado tudo isso, quando chegou a hora que ele passou na entrevista, foi promovido, com resultado, com referências, eu mesmo fiquei assim, como eu consegui? Como eu consegui? Foi muito bom, foi uma coisa que deu super certo. E assim, mais do que nunca, eu me abri para entender o papel realmente de uma pessoa que desenvolve pessoas. Liderança, assim, é o meu cargo-chefe, eu amo, eu adoro. Mas eu falo, que deu certo é isso, foi pegar uma pessoa, enxergar nela um potencial, desenvolver ela sem ela mesma saber e fazer com que ela chegasse aonde ela queria. Uma coisa importante, tá? Mudando a chave ali, fazendo ele entender que ele não estava ali só pelo status, mas para desenvolver outras pessoas. Literalmente uma super ação. Uma super ação. Acreditar nas pessoas é fundamental, pessoal. Entender que conhecê-las, traçar uma rota de ação, acompanhar, dar feedback é muito importante, exigir uma prestação de contas, fazer checkpoints é o que vai garantir, de fato, o direcionamento das pessoas. Né? Às vezes o que falta é justamente isso, pessoas que confiem e acreditem umas nas outras. Né? Então isso é muito importante. E para finalizar, nós queremos deixar aqui algumas dicas importantes relacionadas a ferramentas, métodos de planejamento. Nós já falamos aqui sobre checkpoint, que nada mais é do que você encontrar momentos dentro do planejamento durante o ano, durante a semana, durante o mês, para que você cheque o desempenho daquilo que foi combinado e ver se você está dentro ou fora da rota. Exigir do outro a prestação de contas, ou seja, a responsabilidade de trazer resultados, mostrar que a pessoa está comprometida e está sendo responsável com aquilo que foi acertado. Dentro do plano de ação, eu acho que é muito importante, como o Philip Kotler traz, né, o pai do marketing moderno, um plano de ação ele tem que ser bem detalhado, ele tem que ser bem minucioso. O que, por quê, quando, onde, quem, por quê, quanto. E nada mais é do que os 5Ws e 2Hs, uma ferramenta fantástica de detalhamento de um plano de ação. Né? Outras ferramentas que podem te ajudar a definir prioridades. Fez um diagnóstico, levantou inúmeros pontos referente à oportunidade para o novo ano, seja de alavancar os pontos fortes, seja para corrigir os pontos fracos, seja para poder você se prevenir contra as ameaças ou aproveitar as oportunidades, joga em uma matriz de priorização, a matriz GUT, por exemplo, e defina o que é prioridade. Classifique elas ali e defina por onde você vai começar. Ou simplesmente fazer ali pela matriz de Eisenhower o que é importante, o que é urgente e criar ali dentro da matriz pontos de prioridade para que você consiga focar no que realmente importa dentro de um determinado tempo. Para líderes, eu indico muito matriz Nine Box. É excelente matriz Nine Box para você
poder avaliar o teu colaborador em relação ao desempenho dele, em relação às skills e as hard skills e as soft skills. É uma ferramenta ótima para você ter uma visão clara. Então, o que esse colaborador hoje ele precisa desenvolver? Então, através de perguntas e você traçando ali dentro da matriz, eu consigo entender, esse colaborador, eu consigo entender coisas assim que ficam tão claras, eu consigo entender que eu tenho esse colaborador que ele já está pronto para um cargo de liderança, porque ele já está no topo da matriz. Eu consigo perceber um colaborador que ele está no meio termo, então ele ainda precisa se desenvolver em alguma coisa. Às vezes de hard skill, ele é maravilhoso, mas você percebe que não tem inteligência emocional, você percebe que ele tem dificuldade de fala, de oratória, de comportamento. E aí eu também consigo identificar, por exemplo, um colaborador que eu estou empurrando ele há muito tempo, mas ele já está passível de demissão. Então, para líderes, matriz na Inbox é excelente, ferramenta excelente de planejamento. É uma matriz que considera 2 eixos, né? Potencial e desempenho. Exatamente. Potencial no sentido de capacidade e interesse e desempenho em relação à capacidade técnica, né? Exatamente. Então, os 2 pontos, quando cruzados, você consegue descobrir em que nível que a pessoa está e direcionar a melhor ação para ele. Perfeito. Né? Então, fica a dica aí, matriz Ninebox. Pessoal, então, recapitulando. O que é planejamento e por que ele é importante? Como definir metas, né? Definir objetivos, prioridades. Quais são as ferramentas úteis que podem me ajudar a fazer um bom planejamento e ter um bom direcionamento dentro da minha rota de ação? Lembre-se, planejamento não é apenas sobre pensar no futuro, mas construir o futuro que você deseja. Comece agora. Não adianta você só ter a intenção, você tem que construir o caminho. E para a gente poder encerrar, Suzy, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Tenho certeza que o pessoal deve ter gostado muito. Espero que tenham gostado. Deixem os comentários de vocês, tragam para nós os temas que vocês querem ouvir, que a gente trate aqui no nosso podcast, nos nossos episódios. Fiquem à vontade para fazer sugestão de temas, perguntas, convidados. Caso alguém queira participar aqui também do nosso podcast, fique à vontade, que vai ser uma satisfação receber vocês aqui, certo? E para a gente poder fechar com chave de ouro, um outro quadro que nós temos é Qual é a música? Qual é a música que tem a ver com planejamento? E a música selecionada para hoje é Epitáfio, dos Titãs. Tem 3 pontos que eles abordam na música que é bem interessante. Devia ter amado mais, que tem a ver com priorização do que realmente importa. Devia ter complicado menos, que traz a ideia de simplificar as escolhas. E o terceiro insight da música, deveria ter me importado menos com problemas pequenos. Ou seja, tenha visão de longo prazo, seja autorresponsável e fuja da vitimização. Tá certo? Um ótimo ano para vocês, Suzy. E até o nosso próximo episódio. Um abraço, tchau, tchau.